Hoje continuaremos nossa série de 5 estudos bíblicos baseados no Salmo 107, os quais desejamos que possam levar você e a sua família a encontrar a vitória no poder de Deus através da oração. No primeiro estudo, vimos que temos muitas razões para adorar ao Senhor pelo que Ele é, pelo que Ele já fez por nós, pelo que Ele está fazendo nos dias atuais e pelo que Ele fará no futuro da nossa vida e na vida dos nossos familiares. Deus é digno de toda a honra e louvor por manifestar a sua soberania, preservando nossas vidas e todo o universo que Ele criou. Este salmo foi escrito provavelmente em 536 a.C., no tempo em que Zorobabel, obedecendo ao decreto de Ciro, rei medo-persa, foi autorizado a conduzir para Jerusalém milhares de judeus que estavam exilados na Babilônia há 70 anos, para que juntos pudessem reconstruir os muros de Jerusalém e assim dar uma nova vida àquela cidade que estava abandonada. Era um momento de muita alegria e de lembranças de tempos vividos na Babilônia, onde foram escravos e sofreram os horrores do cativeiro. Vamos ao texto para a nossa meditação. Salmo 107, versículos 11 a 16, nossa segunda meditação. Como se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo, eis que lhes abateu o coração com trabalho. Tropeçaram, e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades, tirou-os das trevas e sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. O versículo 11 traz 4 ideias básicas. A primeira delas, Deus concedeu orientação para que vivessem sob seus cuidados e fossem felizes. Lá em Provérbios, no capítulo 2, versículos 5 a 7, falando sobre as orientações concedidas por Deus, o texto declara assim: Então compreenderás o que significa temor do Senhor e acharás o conhecimento. Porquanto é o Senhor quem concede sabedoria, e da sua boca procedem a inteligência e o discernimento. Ele reserva a plena sabedoria para os justos, como a um escudo que protege quem procura viver em integridade. O profeta Jeremias também, em seu livro, no capítulo 2, versículo 1 a 3, falou sobre a paz, a segurança e as alegrias que o povo de Israel sentia quando vivia sob a orientação de Deus. Diz assim o texto: De novo, o Senhor me falou: vai e grita isto nas ruas de Jerusalém. O Senhor diz: lembro-me do tempo em que procuravas pressurosamente agradar-me, tal como um jovem esposo em que me amavas e me seguias, mesmo nas terras secas do deserto. Nesses dias, Israel era um povo santo, o primeiro dos meus filhos. Quem lhe fizesse mal seria considerado profundamente culpado e grande prejuízo sobre quem lhe tocasse. Aqui nesse texto, o profeta está falando daquele momento quando o povo de Israel procurava andar nos caminhos do Senhor, seguir os seus passos, ser orientados por Deus na sua jornada, e ali havia felicidade e santidade. Um dos salmos mais belos da palavra de Deus é o Salmo 1, que descreve a felicidade alcançada por todos aqueles que decidem viver uma vida seguindo as orientações de Deus. Por outro lado, também descreve o destino daqueles que preferem viver sem se preocupar com a devoção pessoal, sem ler a Bíblia, sem orar, sem louvar ao Senhor pelas suas misericórdias e sem participar dos cultos e das celebrações da sua igreja. Diz assim o Salmo 1: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus,
que não seguem o exemplo dos que não querem saber e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor e nessa lei eles meditam de dia e de noite. Essas pessoas são como árvores que crescem à beira de um riacho. Elas dão muito fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo eles serão condenados e ficarão separados daqueles que obedeceram a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. O povo de Israel desobedeceu. Rebelou-se contra Deus. Deixou de lado as orientações recebidas de Deus. Jeremias, no capítulo 2, versículo 7, ele descreve a ação bondosa de Deus e a desobediência do povo da seguinte forma: Eu vos trouxe para uma terra fértil, onde puderam comer dos seus frutos e todas as boas coisas que generosamente produz. Mas vocês transformaram-na numa terra de pecado e corrupção, tendo feito desse mau território uma abominação. Essa palavra é muito dura, porque ela também se aplica na vida daqueles que, mesmo tendo recebido tantas bênçãos do Senhor, como uma esposa bondosa, filhos maravilhosos, ainda assim desprezam a presença de Deus na vida e na vida da família, que acabam seguindo por caminhos errôneos, destruidores, que destroem os relacionamentos pessoais, que destroem a felicidade na família e assim se distanciam de Deus e se distanciam das pessoas que mais amam. Obedecer ou desobedecer é decisão pessoal. Todos nós temos a liberdade de escolha. Podemos viver as nossas vidas buscando a justiça, a verdade, a santidade, a paz e a comunhão com Deus e a comunhão com as pessoas que estão vivendo ao nosso redor, como também podemos simplesmente desprezar os ensinamentos bíblicos e nos conduzir pelo senso pessoal de verdade. Em ambas as decisões, colheremos os frutos. Terceira ideia, o povo de Israel desprezou as orientações recebidas de Deus e tomou decisões segundo o entendimento humano. Deus havia conduzido o povo de Israel para uma terra onde poderiam viver seguros e felizes, tendo sempre a orientação divina e a proteção contra as investidas dos povos vizinhos. Mas havia uma condição inegociável. Deveriam manter a fidelidade a Deus, não adorando a outros deuses, e conduzir a nação pelos ensinamentos deixados por Moisés. Com o tempo, eles se afastaram dos cultos, deixaram de ler as Escrituras, deixaram de ensiná-las a seus filhos, casaram seus filhos com as filhas de pessoas que adoravam a outros deuses, e com isso trouxeram a idolatria para dentro dos lares. Afastados da comunhão com Deus, rebeldes, perderam a alegria da presença de Deus em seus corações. Essa situação pode estar acontecendo conosco. Talvez não estejamos adorando a deuses pagãos, como acontecia naqueles dias, mas muitas vezes deixamos Deus em segundo, terceiro, quarto lugar na nossa vida e podemos estar colocando outras coisas como mais principais ou como mais importantes da nossa vida, esquecendo-nos da nossa devoção pessoal. O profeta Ezequiel, no capítulo 20, versículos 11 a 13, ele relata essa rebelião que estava acontecendo com eles e que muitas vezes também acontece conosco. Diz assim o texto: E dei-lhes os meus estatutos, e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os os homens, viveriam por eles. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. Mas a casa de Israel rebelou-se contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viveria por eles.
e profanaram grandemente os meus sábados, e eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. Palavra muito dura. Aqui, quando a palavra de Deus fala que ele nos deu os seus estatutos, nos deu os seus mandamentos, ele está dizendo, olha, a Bíblia Sagrada tem tudo o que você precisa saber para ser feliz e abençoado. Não só você, mas a sua família. Não apenas no presente, mas no futuro. Para que você possa construir uma vida cheia de graça, uma vida cheia de vitórias, uma vida que leve esperança e paz às pessoas que estão ao seu redor. Mas muitas vezes nós deixamos de lado isso e começamos a caminhar pelos nossos próprios instintos pessoais e nos afastamos de Deus e nos afastamos das alegrias, pois começamos a colher os frutos amargos na vida. Quarta ideia, pelos seus próprios caminhos trabalharam muito, mas fracassaram nos seus intentos. Historicamente, todas as vitórias que foram alcançadas pelo povo de Israel foram pela presença de Deus concedendo unção aos seus líderes e coragem, audácia e proteção ao seu povo. À medida em que se desviavam para caminhos e comunhão com Deus, foram substituindo a confiança em Deus pela confiança em seus próprios méritos. E, naturalmente, sem a proteção divina, foram amargando sucessivas derrotas. Historicamente, no ano 609 a.C., começou a deportação do povo de Israel para a Babilônia, sendo que no ano 587, em decorrência da rebelião do povo contra os babilônios, houve a destruição da cidade de Jerusalém e de seu templo, e seu povo foi deportado para a Babilônia, onde viveu cativo por 70 anos. O profeta Jeremias, no capítulo 2, versículo 19, mostra que o fracasso foi fruto do distanciamento de Deus. Diz assim o profeta, a vossa própria maldade vos castiga. Hão de ver que coisa má e amarga é rebelarem-se contra o Senhor vosso Deus, sem temor algum de o esquecerem, diz Deus, o Senhor dos exércitos. Essa palavra é muito dura quando o profeta diz, a vossa própria maldade vos castiga. Infelizmente, quando nós olhamos para algumas pessoas que hoje estão morrendo de câncer no pulmão, e a maioria delas foram fumantes, inveterados, fumantes de muitos cigarros no passado. E muitas vezes até deixaram de fumar por 10, 15, 20 anos. Mas na velhice veio a consequência e o câncer assumiu sua situação no pulmão e lhes trouxe a morte. Quando nós nos desviamos do caminho da graça, da santidade, da busca da pureza do corpo, da busca de uma vida cheia de retidão, de uma vida íntegra diante de Deus, nós encontramos paz, encontramos alegria, encontramos saúde. Mas quando nos voltamos para longe da presença de Deus, a situação muda. Situação semelhante àquele povo ocorre quando deliberadamente sendo tentados, aceitamos como naturais os conceitos e atitudes que são contrários aos ensinos de Deus, deixando de seguir a vontade de Deus para as nossas vidas. Longe de Deus, ficamos à mercê da influência maligna de Satanás e naturalmente colhemos frutos amargos da nossa rebelião, que destrói a nossa alegria interior, trazendo agonia, trazendo dor. Quinta ideia, fizeram muitas tentativas para obter resultados, mas tudo foi em vão. Tropeçaram e caíram a toda hora. O profeta Jeremias, também lá no capítulo 2, versículo 24, descreveu o resultado da rebelião contra a vontade de Deus, dizendo assim, mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos. Pelo contrário, andaram nos seus próprios conselhos, na dureza do seu coração maligno, andaram para trás
e não adiante. A expressão andaram para trás, utilizada pelo profeta Jeremias, descreve com exatidão o que ocorre quando nos distanciamos de Deus. Andando com Deus, somamos sucessivas vitórias espirituais que fortalecem o nosso caráter cristão e naturalmente trazem paz e segurança em nossa vida. Andando longe de Deus, somos conduzidos a sucessivas derrotas para o pecado, que destroem o nosso corpo, a nossa mente e os nossos relacionamentos, trazendo tristeza e dor. Sexta ideia. Procuraram ajuda entre aqueles que os cercavam e se diziam amigos, mas tudo foi em vão. Essa atitude mesquinha e egoísta dos amigos é uma realidade entre aqueles que não possuem o temor do Senhor no coração. A tendência natural, quando nos esquecemos de Deus, é nos apegarmos a amigos que não conhecem o amor de Deus. E nas situações difíceis da vida, eles se afastam e nos abandonam. Jó, vivendo sua desgraça, no capítulo 19, versículos 13 e 14, em momentos de solidão, quando parentes e amigos o abandonaram, ele fez a seguinte declaração: Ele levou os meus irmãos para longe de mim, e os que me conhecem tornaram-se como estranhos para mim. Os meus parentes me abandonaram, e os meus amigos se esqueceram de mim. No conceito materialista e individualista da sociedade em que vivemos, sem Deus, amigos são aqueles que podem trazer benefícios durante a nossa relação de amizade. Quando deixamos de prover ou conceder esses benefícios, também naturalmente acabam as falsas amizades. Por exemplo, se você tem um amigo que quando sai com você, nunca tem dinheiro no bolso, e você sempre lhe paga as contas, é você que paga o lanchinho lá no restaurante ou no barzinho, é você que paga o almoço, é você que paga o táxi, é você que paga o ônibus. Quando você não tiver dinheiro para pagar e suprir essas necessidades desse insensível amigo, com certeza ele nunca mais te procurará. Porque não é amigo de verdade, é apenas mais um que tenta aproveitar-se da sua bondade. O versículo 12 fala de arrependimento, clamor e bênção. É utilizada a expressão então. Essa expressão pressupõe que, diante das sucessivas derrotas, o povo de Israel se conscientizou que havia pecado contra Deus, desprezando suas orientações e se arrependeu de suas atitudes egoístas. A palavra de Deus traz belíssima doutrina sobre arrependimento. Arrependimento é sentir tristeza em decorrência do pecado cometido e decidir com sinceridade na alma mudar a maneira de agir. É a rejeição imediata da situação em que se encontra vivendo no pecado, decidindo mudar completamente de vida. O arrependimento é obra do Espírito Santo no coração do pecador, que age no coração do pecador, mostrando seu erro, o orienta a decidir mudar de vida e o conduz ao longo da vida para uma vida de santidade diante de Deus. O crente é salvo pelo arrependimento e fé na pessoa de Jesus, que morreu na cruz do Calvário, carregando sobre si os nossos pecados. Arrependidos, diz a palavra, eles clamaram ao Senhor. Andando para trás, o povo de Israel refletiu sobre os resultados de seu pecado e, arrependido, buscou com humildade e sinceridade ao Senhor, clamando para que perdoasse e lhes desse uma nova oportunidade para seguir nos caminhos de Deus. A palavra de Deus usa a expressão, eles clamaram. Clamar é um grito de socorro, é um grito da alma, é um ato de confiança em Deus, é a admissão de que sem Deus nós não teremos condições de caminhar seguros e felizes. É a manifestação da fé, buscando a salvação num momento de angústia e dor. O clamor é o grito de um coração sincero que busca com arrependimento e humildade o milagre de Deus.
Jeremias, no capítulo 29, versículo 12 e 13, ele declarou assim: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. O Salmo 18, versículo 6, também declara assim: na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, ele ouviu o meu grito e chegou a minha vida, o meu grito chegou aos seus ouvidos. Deus sempre atende o clamor de um coração que o busca, cheio de arrependimento e desejo de começar uma nova vida, tendo Jesus como Senhor no centro da sua vida para conduzir a sua mente, os seus sentimentos, os seus caminhos. Deus viu a necessidade do coração do povo. Deus viu a sinceridade das palavras do povo e, perdoando seus pecados, agiu para que fossem libertos do cativeiro. O Salmo 51, 17 declara assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Quando eu leio essas palavras, me trazem à lembrança o belíssimo hino no cantor cristão, A Fé Contemplada, que retrata exatamente a ação de Deus quando a Ele nos aproximamos com humildade e sinceridade. Esse hino diz assim: Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter. A resposta, sem da fé enfraquecer, sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete, Ele dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Segunda estrofe diz: Deus tem prometido a quem não duvidar, dar-lhe tudo quanto a Ele suplicar. Ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete, Ele dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Terceira estrofe diz: Deus já grandes maravilhas operou, por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. E a quarta estrofe conclui dizendo: sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. E esse estribilho maravilhoso conclui: sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete, Ele dá. Ele vê o coração, Ele responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. O versículo 13 diz assim: tirou-os das trevas e sombra da morte, quebrou as suas prisões. Esse versículo descreve a ação libertadora e abençoadora de Deus. Deus os libertou das trevas e sombra da morte. O povo esteve vivendo no cativeiro da Babilônia, descrito como um calabouço escuro, frio, com portas e barras de metal protetoras, onde tinham seus pés presos com correntes e grilhões. Era um lugar de trevas, era um lugar de morte iminente. Hoje também podemos estar vivendo longe de Deus e cativos do pecado, sofrendo as consequências do distanciamento da vontade de Deus, sofrendo por ter nos distanciado, deixarmos de buscar a leitura da palavra, deixarmos de ter comunhão com Deus através da oração, deixarmos de participarmos das atividades da nossa igreja, deixarmos de viver uma vida devocional que nos levasse, encantasse e levasse a termos o testemunho vivo da graça de Deus na nossa vida. E Jesus é o único que pode trazer a libertação dos nossos pecados e restaurar o nosso caráter cristão, restaurar a nossa vida e nos dar uma nova dimensão presente e futura.
A palavra diz que Deus quebrou os grilhões que prendiam suas vidas. Se o povo de Israel vivia do cativeiro e preso pelos grilhões das correntes, sem qualquer esperança em relação ao futuro, se eles eram de um lado escravos babilônicos, de outro lado viviam longe da vontade de Deus, acorrentados no pecado, rebeldes e esquecidos das bênçãos recebidas no passado. Agora, eles estavam arrependidos, humilharam-se e buscaram a Deus num clamor sincero do profundo da alma. Clamaram e Deus veio ao encontro de suas vidas, concedendo perdão e trazendo um futuro e uma nova esperança. Isaías, no capítulo 43, 19, ele diz: Vede, eu faço uma coisa nova que está saindo à luz. Não a percebeis? Porém um caminho no deserto e rios no ermo. Quantas vezes Deus está falando ao nosso coração: meu filho, eu te amo e eu desejo que você se volte para mim e que você continue caminhando cheio de graça, cheio de amor, cheio de esperança, na certeza de que eu estarei conduzindo os seus passos. Mas muitas vezes nossos ouvidos estão fechados, nossos sentimentos estão fechados, nossa mente está fechada para entender a vontade de Deus e continuamos caminhando sem Deus. Ezequiel, no capítulo 11, versículo 19, também declarou sobre a ação de Deus, dizendo: então lhes darei um novo, o mesmo coração, e um espírito novo. Porém dentro deles esse espírito novo. Tirarei da sua carne um coração de pedra e eu colocarei um novo coração, um coração de carne. Ezequiel está falando aqui da transformação que Deus faz a partir da nossa mente, dos nossos sentimentos, mudando a nossa maneira de pensar, trazendo uma nova dimensão para a nossa vida. Não importa qual seja a forma como nos distanciamos de Deus, nem qual foi a dimensão do nosso pecado, o amor de Deus por nós é o mesmo. E nos concita a nos arrependermos dos nossos pecados e buscarmos a graça restauradora de Jesus, que nos conduz à vitória espiritual e transformação da nossa vida. Paulo, escrevendo sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, ele declarou assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quando lemos o versículo 14, que diz assim: louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Temos ali uma chamada à adoração a Deus, pela manifestação de seus atos de bondade, trazendo libertação ao povo de Israel, reconhecendo as obras realizadas por Deus. Quero concluir. Para concluir, desejo que você volte os seus olhos para o passado distante e para esse tempo presente de sua vida e veja quantas bênçãos Deus já concedeu e está concedendo na sua vida e na vida da sua família. Quantas batalhas foram vencidas pela ação de Deus em sua vida. Quantas vezes Deus protegeu ou libertou em situações angustiantes e destruidoras. Quantos milagres Deus já realizou. Diante de tantas manifestações de amor e bondade, resta-nos louvar ao Senhor pelo que Ele é e pela sua ação soberana sobre as nossas vidas. Se você tem se distanciado de Deus, reflita como tem orientado a sua vida. Volte-se com sinceridade e humildade diante de Deus. E arrependido, peça perdão pelos seus pecados e comece uma nova caminhada de fé e confiança, seguindo os passos de Jesus. Para concluir, se desejar, ore comigo nesse instante. Deus meu, o Senhor tem derramado inúmeras bênçãos sobre a minha vida, e por tudo que tem feito, com sinceridade eu te louvo e agradeço. Sei que muitas vezes tenho andado distante de ti. Arrependido, eu te peço perdão pelos meus pecados, e desejo que o Espírito Santo esteja conduzindo a minha vida para que também possa alcançar a vitória em Cristo Jesus. E eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a paz
e que a graça do Senhor Jesus Cristo conduza a sua vida e a sua família a vitórias espirituais, trazendo paz e alegria ao coração. Amém.